Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, Paulo, o plantador de igrejas. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são Paulo, o desbravador sob uma gloriosa obrigação. Segundo, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. E terceiro, características de um plantador de igrejas. Eu vou deixar aqui um segundinho para você dar um print na tela aqui no fundo, no quadro, tá? Pronto, essa foi uma sugestão do nosso irmão Edson Melo. Deus abençoe sua vida, meu querido. Eu nunca tinha pensado nisso, apesar que está bem simplório, bem tranquilinho aqui atrás, mas se vocês quiserem pode dar um print. A questão do mapa, o mapa você consegue achar na internet, tá? Tem com boa qualidade, inclusive a impressão ficou... Aqui para mim é grande, para você está pequenininho, principalmente se for na tela do celular, vai estar bem pequenininho. Mas aqui para mim ficou grande, ficou numa qualidade boa, então você consegue encontrar esses mapas na internet, tá bom? Continuando aqui, o nosso textuário diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Está em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. Não vou comentar nada agora sobre isso daqui, porque dentro da lição mais para frente nós vamos falar a respeito desse versículo. Nossa verdade prática diz assim: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Então, a pessoa que deseja plantar igrejas, ela tem que ter uma experiência com Cristo. Então, quando ela tem essa experiência com Cristo, aí sim, ela vai ter uma motivação muito boa para poder plantar igrejas. O que nós precisamos nós precisamos ter nossas próprias experiências, nossos próprios testemunhos e parar de viver da experiência dos outros, dos testemunhos dos outros, sempre contando, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, Deus operou ali, então eu tenho que ter meus próprios testemunhos, as minhas próprias experiências com Cristo. Então, eu tendo experiência com Cristo, eu vou ter motivação suficiente para poder plantar igrejas. O objetivo geral da nossa lição é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Lembrando que isso não é para todos, mas para quem tem um chamado específico. Assim como Paulo diz, 1 Timóteo 4,14, só a parte A do versículo: não desprezes o dom que há em ti. Olha, valorize o dom que há em ti. A continuação do versículo diz assim: o qual te foi dado por profecia com imposição nas mãos do presbitério. Mas nós queremos utilizar só a parte A do versículo: não despreze. Valorize o dom que há em ti. Então você tem um dom dentro de você, então não despreze ele, dê valor a ele. Também 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6, também só a parte A: por cujo motivo te lembro que despertes, acorda o dom de Deus que existe em ti. Já existe um dom de Deus dentro de você, então acorda, levanta, desperta. O primeiro diz, não despreza, dá valor. O segundo diz, acorda, ele já está aí dentro de você, desperta, acorda, levanta para poder fazer uso desse dom. Então o primeiro tópico, Paulo, o desbravador, sob é de baixo, tá? Sobre é em cima, sob é de baixo, sob uma gloriosa obrigação, ou seja, debaixo de uma gloriosa obrigação. Primeiro subtópico, Paulo, o desbravador. Desbravador, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa a pessoa que explora um lugar selvagem ou desconhecido, e também significa a pessoa que limpa abrindo caminho, ou seja, num lugar que não tem nada, ela vai ter que limpar, vai ter que preparar tudo para poder plantar, para poder dar início a uma igreja. Mais uma vez, não serve de exemplo para todo mundo, pois nem todos têm a chamada de ser plantador de igreja. Então, para quem tem essa chamada, sim, serve esse exemplo. Para quem não tem, fica dentro da vocação que você foi chamado, como está aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fica dentro do seu chamado. Se o seu chamado é esse, desperta, acorda, levanta, vai trabalhar. Mas se o seu chamado é outro, vai procurar fazer o outro chamado para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você foi convocado. Romanos capítulo 15, versículo 20 diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, olha a preocupação de Paulo. Ele foi anunciar o evangelho
Não onde já tinham anunciado o Evangelho, não onde já tinham iniciado trabalhos. Não, ele foi onde não tinha, porque quando ele passava que tinha um trabalho, ele podia até cooperar, podia ajudar, podia dar uma palavra de ânimo, mas ele, para desbravar, para abrir igreja, ele já procurava outro lugar. Ou seja, ele não era pescador de aquário, ficar buscando gente de outra igreja para montar uma igreja para ele. Não, mesmo porque ele não montava igreja para ele montava igreja para o Senhor, montava igreja para Jesus, montava igreja para o nosso Deus. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que entender o seguinte: as coisas que nós fazemos aqui não é para nós, não é para nossa glória, não é para nossa vanglória, não é para o nosso êxito, não é para o nosso mérito, não é nada disso. O que nós fazemos aqui é para a honra e para a glória do nome dele, do nome do Senhor, somente isso e mais nada, tá? Ou seja, ele não foi iniciar o trabalho onde já havia trabalho, ele foi iniciar o trabalho onde não existia o trabalho, onde o Senhor não é conhecido. Então não adianta, tem uma igreja aqui, eu sou desbravador, vou colocar uma igreja aqui. Não adianta, meu irmão. Se essa igreja é verdadeira, se essa igreja também fala, prega a verdade, prega a palavra de Deus, não tem por que eu colocar uma igreja do lado da outra. Não tem por que. Vai buscar um lugar mais longe, um lugar onde Jesus não foi anunciado ainda, para poder falar do nome dele, para poder pregar. Porque o que as pessoas precisam, que todos nós precisamos, é salvação da nossa alma. Não é briga de igreja, não é nada disso não. Nós precisamos ser salvos. As pessoas precisam ser salvas. As almas clamam por salvação. E nós precisamos ser essas pessoas que vamos levar a salvação até essas pessoas. Salvação, lembre-se, salvação só através de Jesus Cristo. Agora, pensando bem, você tem noção do que é iniciar uma igreja do zero, iniciar um trabalho do zero, onde não tem nada? Já pensou chegar numa cidade, chegar num lugar, sei lá, numa mata, em qualquer lugar, e não tiver nenhuma igreja, não tiver nada, você começar um trabalho do zero? Já pensou nisso daí? Tem que ter realmente um chamado, tem que ter um dom de Deus, tem que ter uma preparação especial para isso, específica para isso, porque não é fácil, irmão, começar do zero. Você chegar hoje na igreja, ter lá os músicos, os conjuntos, tá tudo bonitinho lá, círculo da oração, mocidade, adolescentes, crianças, todos os departamentos bonitinhos, salas específicas para a escola bíblica dominical. Irmão, que coisa maravilhosa, é muito bom dessa forma. Mas já imaginou não ter nada, não ter ninguém, não ter salão, não ter nada? Começa os cultos debaixo de uma árvore ou debaixo do sol quente, você sozinho, você e você, e começa a falar, não tem microfone, não tem caixa de som, não tem nada, você e você. Já imaginou como é que é iniciar um trabalho do zero? É difícil, tem que realmente ter chamado de Deus para isso. O segundo subtópico, uma gloriosa obrigação. Olha, existe o chamado coletivo, o chamado geral, e também existe o chamado específico, o chamado individual. Então são coisas diferentes. Por exemplo, quando Jesus disse assim, ide por todo mundo pregar o evangelho, isso aí é um chamado geral, isso é um chamado coletivo, para todas as pessoas. Agora, quando é um dom específico, nesse caso a Paulo, que era um desbravador, uma pessoa que dava início a trabalhos, então é um chamado específico. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Então cada um tem o seu chamado. Mais para frente, dentro da lição, a gente vai falar sobre isso também. Efésios 3:1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então por causa de vocês, por causa do evangelho, por causa da pessoa de vocês, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E olha que ele, mesmo quando ele estava em cadeia, ele era mais livre do que muitos que estavam fora da cadeia, que eram presos, escravos do pecado. 1 Coríntios 9,16 diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Nós vamos entender já, tá? Me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Palavras do próprio Paulo. Então, presta atenção aqui, pregar é uma vocação. Vocação é o fôlego da vida, é o que nos dá um norte, é o que nos dá uma direção, uma existência para a nossa peregrinação aqui na terra. Então isso nos dá, é um guia para a nossa vida. Então quando eu não cumpro a minha vocação, não estou dizendo abrir igreja, estou dizendo a minha vocação não é abrir igreja, mas quando eu não cumpro a minha vocação, quando você não cumpre a sua vocação, nós sofremos. Não é porque Deus vai nos castigar, eu sou obrigado a fazer isso, senão eu vou receber o castigo de Deus. Não, mas é por mim mesmo. Eu vou ficar inquieto, eu não vou trabalhar direito, eu não vou dormir direito. Eu não vou falar não vou comer direito, porque comer é difícil, né? Ficar sem comer. Mas eu não vou dormir direito, pensando no que deveria ter feito e ainda não fiz. Ou seja, isso vai me incomodando, isso vai me corroendo, isso vai me doendo, vai tirando a minha paz. Até que
nós fazemos o que tem que ser feito. Aí nos sentimos aliviados, aí nos sentimos em paz. Por exemplo, enquanto eu não concluir a gravação desse vídeo, não disponibilizar para vocês, eu não fico em paz, eu não consigo dormir direito, eu não consigo ficar tranquilo, eu não consigo trabalhar direito, eu fico só pensando, eu preciso gravar, eu preciso falar, porque a minha vocação é essa, então eu tenho que fazer o que tá dentro do meu chamado, o que está dentro da minha vocação, eu preciso fazer. Eu não sei qual que é a sua vocação, mas você precisa colocar em prática ela também. Isso tem que incomodar você. Você vai entender, se isso está me incomodando, pode ser minha vocação. Você não sabe qual que é? Então você entenda, quando está me incomodando, eu preciso fazer, então é a sua vocação, pode ter certeza. E cumpre a tua vocação, faz aquilo que você foi chamado para fazer. Mas eu não sei o que é. Então busca, vai orar, vai falar com Deus, que com certeza Ele vai falar para você. Ai de mim é uma expressão no Antigo Testamento que quer dizer miserável, ou seja, o que vai ser de mim se eu não cumprir a minha vocação? Isso que quer dizer, ai de mim. Então é uma expressão já desde o Antigo Testamento. Então quando eu deixo de cumprir a minha vocação, quando eu deixo de cumprir o meu chamado, eu deixo de ser quem eu sou. E quem eu sou? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas eu tenho que cumprir o meu chamado para eu ser alguém diante de Deus, não diante dos homens. Os homens a gente não tem nem preocupação, mas diante de Deus. Então eu preciso cumprir o meu chamado, eu preciso cumprir a minha vocação. Terceiro subtópico, plantação de igreja, uma parceria. Então vamos lá, é uma parceria entre políticos? Talvez, quem sabe, né? É uma parceria entre homens? Entre homens pode até ser, mas principalmente uma parceria entre nós e Deus. Olha só o que diz Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que parceria fantástica, a melhor parceria, ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum senão estas coisas necessárias. Ou seja, o que importa aqui é só essa primeira parte do versículo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A melhor parceria, Deus e nós, o Espírito Santo e nós. Essa é a melhor parceria. Claro que nós vamos precisar de outras pessoas para nos ajudar a fazer outro tipo de parceria, sim, mas a melhor é essa daqui. E prestou atenção também que quem tem primazia é o Espírito Santo, por isso que ele vem primeiro. E pareceu bem a mim e ao Espírito Santo. Não, eu não posso vir primeiro, quem tem que vir primeiro é ele. A honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Então ele vem sempre primeiro, inclusive aqui na Bíblia, que nada foi escrito por acaso. Então está aqui, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então é isso que ele sempre tem que ter a primazia. 1 Coríntios também, capítulo 3, versículo do 6 ao 9, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Onde está? Aqui é outra coisa. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, olha a parceria dos homens aqui. Paulo plantou, Apolo foi lá e regou, jogou uma aguinha. Então, pensa numa plantação. Paulo foi lá, colocou sementinha, tampou, deixou bonitinho. Apolo veio com um regadorzinho, molhou ela, deixou bonitinho. Mas quem que dá o crescimento é Deus. E ele está dizendo aqui: eu que plantei não sou nada, Apolo que regou não é nada. Quem é alguma coisa? É Deus, porque só Ele pode dar o crescimento. Nós temos obrigação de plantar, nós temos obrigação de regar, mas Deus é aquele que cuida em dar o crescimento, ou não? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O que você fez, independente do que você fez, você vai ter a sua recompensa. Mas eu plantei, eu queria ter regado. Eu reguei, mas eu queria ter plantado. Não importa o que você fez, você vai ter a sua recompensa. Pode ficar tranquilo. Com Deus nós não temos prejuízo de jeito nenhum, pode ter certeza. Porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperador significa ajudador. Então, olha só, nós somos cooperadores de Deus, nós somos ajudadores de Deus. Deus tem uma obra para realizar aqui na terra e nós estamos aqui ajudando Ele. Olha que coisa fantástica, ajudador, cooperador de Deus. Isso é bom demais. Vós sois lavoura de Deus, agora sim, lavoura de Deus e edifício de Deus. Vós sois, então, nós somos cooperadores. A liderança são os cooperadores. A igreja é a lavoura, a igreja é o edifício. Então, presta atenção. A lavoura pertence a quem? A lavoura pertence a Deus. O edifício pertence a quem? O edifício pertence a Deus. Nós somos o quê? Nós somos somente cooperadores. Então, a lavoura não é nossa, o edifício não é nossa, a construção não pertence a nós. Tudo pertence a Deus, nós somos os ajudadores, os cooperadores dele. Então agora, o que tem que fazer com uma lavoura? O que tem que fazer com um edifício? Olha aqui, o que precisa ser feito? Precisa ser cuidado ou não? Uma lavoura tem que ser cuidado, uma plantação tem que ser cuidado, um edifício tem que ser cuidado.
Precisa ser limpo, então tem que limpar não somente a lavoura, mas também o edifício. Precisa edificar, precisa construir, precisa desenvolver, precisa desenrolar. Precisa regar, é uma planta, tem que ser regada para poder crescer, precisa de água, precisa de alimento. Precisa ser podada, precisa ser endireitada. Numa construção você vai fazer o quê? Vai ajeitar também, vai deixar tudo bonitinho. E também precisa ser plantada. Precisa ter um início. Então isso aqui deveria vir primeiro. Mas então tem que ser plantada, tem que ser regada, tem que ser edificada. Tudo isso é necessário para a lavoura de Deus, para o edifício de Deus, que é a igreja de Deus. Então nós, como cooperadores, temos que fazer tudo isso aqui e um pouco mais ainda, para poder ser chamado de ajudador de Deus, cooperador de Deus. O resumo desse tópico diz assim: o apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sob uma gloriosa obrigação. Então é uma obrigação, mas é uma obrigação gloriosa, uma obrigação que traz alegria, uma obrigação que nos traz paz. Dentro de nós fica um alívio tão grande quando nós colocamos em prática, quando nós cumprimos aquilo que é a nossa obrigação diante de Deus. Segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Então, dentro desses dois mapas aqui, é o mesmo mapa, só que aqui tem a segunda viagem missionária, que são essas risquinhas vermelhas, e essa daqui é a primeira viagem missionária. Pode perceber que essa daqui, a primeira viagem foi bem mais curtinha, a segunda já quebrou o paradigma, já foi até para a Europa, ele acabou chegando a viagem dele, então foi bem mais extensa essa viagem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso daí também. Então, o ponto de partida, sim, o ponto de partida sempre foi Antioquia. Antioquia aqui, não Antioquia da Pisídia, Antioquia aqui. Então, Antioquia sempre foi o ponto de partida, ou seja, foi a base missionária. Aqui o primeiro subtópico vai dizer assim: uma igreja missionária lá de Antioquia. Atos 13, de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber. Então ele vai falar quem que eram os profetas e doutores. Eles tinham os dois dons, tá vendo? Eles eram profetas e eram doutores, a saber. Então olha quantas pessoas tinham lá: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, que é da cidade de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Pera só um pouquinho. O tetrarca Manaém foi criado junto com o tetrarca Herodes. E olha só, era convertido, ou seja, se converteu. Herodes continuou sendo tetrarca. Herodes foi aquele que condenou Jesus, mas Menahem se converteu, foi criado junto com ele, mas se converteu. Ou seja, existe solução para a sua vida, existe salvação para a sua vida, existe jeito para a sua vida, existe perdão para todos os seus pecados. Pode ter certeza, não importa o que você fez, importa o que você vai fazer daqui para frente. Aceite Jesus, creia no sacrifício dele para que você possa ir morar no céu. Então vamos continuando. Menahem, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, que é o Paulo de Tarso, que nós conhecemos. Então esses 5 eram profetas e eram doutores e estavam na mesma base missionária, estavam na mesma congregação. Aí o que eu digo para você? Ninguém pode dar o que não tem, não é isso? Então eles enviaram pessoas capacitadas, não enviaram qualquer uma não, enviaram pessoas capacitadas, enviaram pessoas instruídas para que elas pudessem instruir, para que elas pudessem ensinar, para que elas pudessem pregar, para que elas pudessem abrir novas igrejas, novos trabalhos. E assim, como enviar se não tem pessoas instruídas? Como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho ninguém, como que eu vou fazer para enviar? Vou enviar qualquer um? Se eu não tenho pessoa capacitada, como que eu vou fazer? Se eu não tenho pessoa treinada, como é que eu vou fazer? Então eu preciso treinar, eu preciso capacitar, eu preciso instruir. Então Antioquia era uma base, se tornou uma base missionária porque ela fazia isso, ela capacitava os obreiros, ela treinava os obreiros para depois enviar. Então ela tinha toda essa infraestrutura, ela tinha pessoas capacitadas que ensinavam outras e por fim enviavam para fazer missões. Então as pessoas iam se ensinando umas às outras ali e depois elas eram enviadas para fazer missão. Mas quem separava para fazer missão era o Espírito Santo. Veja bem, veja o versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então foi o Espírito Santo, foi Deus quem chamou Saulo e Barnabé para essa obra, para plantar a igreja, para pregar, para instruir outras pessoas. Interessante aqui é o seguinte, diferente de Jerusalém, porque Jerusalém, pode ver, os apóstolos ficaram em Jerusalém e eles enviaram outras pessoas para poder pregar. Aqui não, aqui eles pegaram e enviaram os melhores que tinham. Jerusalém já não foi bem assim, né?
E o versículo 3, então jejuando e orando, pondo as mãos sobre eles, os despediram, aí eles foram fazer a obra. Segundo subtópico, a primeira viagem missionária, está em Atos capítulo 14, versículos de 1 a 28. Então, vai haver conversões, mas também vai haver dificuldades. Não é porque está dentro da vontade de Deus que não vai ter dificuldade, vai ter problema sim. Vamos ler aqui primeiro, depois eu já mostro lá, Atos 13 e 4. E estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. 13:45 de Atos. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, foram separados pelo Espírito Santo, tinham uma mensagem verdadeira, carregavam a palavra da cruz, falavam de Jesus, o Deus verdadeiro, falavam do sacrifício que ele fez, da morte vicária, porque ele morreu no nosso lugar, morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Mas aqui, as pessoas se enchiam de inveja e contradiziam, ou seja, Paulo falava uma coisa, eles falavam outra, ficavam rebatendo aquilo que Paulo e também Barnabé estavam dizendo. Então não é porque você está fazendo a obra de Deus que vai dar tudo certo, tudo pianinho. Não é assim não. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Na verdade, quando você está mais dentro da vontade de Deus, é o período que mais tem dificuldade na nossa vida. Então a primeira viagem, vamos lá, ele saiu de Antioquia. Quando eu viro fica ruim para falar, né? Preciso arrumar um microfoninho. Então, saiu de Antioquia, foram para Salamina. De Salamina foram para Pafos. Essa é a primeira viagem, tá? Aqui em Pafos tinha um homem chamado Bar Jesus. O prefixo Bar significa filho. Então está dizendo aqui filho de Jesus. Mas Paulo falou que ele era filho do diabo. O nome dele era Elimas. Então Paulo falou assim, você é filho do diabo, porque ele estava, um procônsul aqui, estava se convertendo ao evangelho, se converteu ao evangelho que Paulo estava pregando, mas aí Elimas estava contradizendo Paulo, estava indo contra ele. E Paulo falou, você é um filho do diabo. Olha só que coisa. Então o nome dele não tinha nada a ver com ele, filho de Jesus. Não, filho de Jesus nada, é filho do diabo mesmo, porque estava invertendo as palavras de Paulo. E esse procônsul era uma pessoa importante, era Sérgio Paulo o nome dele. Foi nessa cidade, então, na segunda cidade que ele passou, aqui na ilha de Chipre. Depois eles foram para Perge, onde Marcos, aqui estavam Paulo e Barnabé ainda. Então aqui Marcos, que foi levado junto com eles, que era o sobrinho de Barnabé, retornou, não quis prosseguir viagem com eles. Então tudo bem, aí continuou a viagem, foram para Antioquia da Pisídia. Aqui Paulo prega duas vezes, ele prega uma vez, eles convidam ele para pregar uma segunda vez, ele prega a segunda vez, mas aí ele é rejeitado. Quando ele é rejeitado, ele fala assim, então agora vou voltar para os gentios, não quero mais saber de vocês, vou voltar para os gentios. Aí ele vai para Icônio, lá em Icônio eles tentam apedrejar ele, eles querem apedrejar Paulo. Aí ele vai para Listra, lá em Listra acontece a cura de um coxo. Paulo olha para ele e vê que ele tem fé para ser curado e fala, não, levanta, coloca sobre os seus pés. E eles colocou sobre os seus pés, seus artérios, suas juntas foram endurecendo, enrijecendo e ele voltou a andar. Olha que maravilhoso, dentro da viagem missionária, coisa linda, né? E aí vão para Derbe, lá em Derbe Paulo é apedrejado. Aqui em Icônio eles querem apedrejar, lá em Derbe ele é apedrejado. Ele é apedrejado e arrastado para fora da cidade. Quando ele é arrastado para fora da cidade, que as pessoas se evadem, cada um vai embora para sua casa, o que acontece? Ele levanta, bate a poeira do corpo e sai como se nada tivesse acontecido. Olha que Deus maravilhoso é esse, né? Depois ele faz o caminho inverso, e volta para a base missionária. Aí o terceiro subtópico vai falar assim, a segunda viagem missionária que está lá em Atos 15. Então, como eu já tinha falado no começo, aqui a visão é ampliada. Aqui então ele aumenta, a primeira viagem é mais curta, a segunda viagem já é maior. Então ele já chega, ele vai até a Europa, ele quebra paradigmas, ele sai daquela regiãozinha ali que os judeus estavam acostumados a ficar, então ele já quebra esses paradigmas, ele já vai para outro lugar. Atos 16:9 diz assim, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então houve uma mudança aqui direcionada pelo Espírito Santo, não foi simplesmente, eu quero fazer tal coisa, não, o Espírito Santo que fez essa alteração. Romanos 8,14 diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, senão como que nós vamos ser filhos de Deus? Ele tem que nos guiar, não somos nós que damos a direção, é Ele quem nos dá a direção, Ele quem nos dá o norte, Ele quem nos guia, Ele quem nos conduz, Ele quem nos fala por que caminhos devemos andar. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te
estribes, não te apoies, não te encostes no teu próprio entendimento. Não dependa de você mesmo, não. Dependa dele. Reconhece, ou seja, reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, Ele endireitará os teus caminhos. Porque o caminho está tortuoso, Ele vai endireitar, Ele vai colocar no prumo, Ele vai deixar certinho, desde que Ele tome conta e não nós. O resumo desse tópico diz assim: a igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas, ou seja, ela era a base missionária. Terceiro tópico, características de um plantador de igreja. Vamos voltar aqui para o mapa, que aqui também, como eles saíram de Antioquia, foi para Tarso, que é a cidade natal de Paulo, onde ele nasceu. Depois foram para Derbe, onde eles encontraram com Timóteo. Aí vai para Listra, vai para Icônio, vai para Antioquia da Pisídia. Depois vai para Troade, lá em Troade, onde esse versículo que nós lemos aqui, que ele teve uma visão da pessoa falando, passa Macedônia, foi aqui, nesse lugar, exatamente aqui, onde ele teve essa visão. Depois ele vai para Filipos, lá em Filipos, ele conhece Lídia, vendedora de púrpura, e ele está junto com Silas aqui, tá? Ele está junto com Silas. Por quê? Porque quando ele resolveu fazer esse trajeto novamente, visitar os irmãos novamente, o que aconteceu? Ele foi lá e falou com Barnabé, vamos fazer aquele trajeto de novo? Barnabé falou, vamos levar Marcos junto? Aí Paulo falou assim, não, Marcos não vai dar certo, porque da outra vez que nós levamos, ele já chegou na metade do caminho e ele foi embora, ele não quis continuar conosco, ele voltou, então não quer levar. Então a briga dele, a discussão deles foi tão grande que eles se separaram. O que aconteceu? Barnabé pegou João Marcos e foi para um lado, Paulo pegou Silas e foi para o outro lado. Silas também é chamado de Silvano em alguns outros versículos, tá? Em algum outro livro, tá bom? Então Silas e Silvano é a mesma pessoa. Então Barnabé pegou João e foi para uma viagem missionária para um outro lugar, e Paulo pegou Silas e foi para essa viagem missionária que está registrada aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que até nas discussões, a obra de Deus tem lucro. Mas como assim, Valdecir? Ia sair Barnabé e Paulo para fazer essa viagem missionária. Como houve uma discussão, houve uma divisão entre eles, Barnabé pegou João Marcos e foi fazer uma viagem missionária para um lado, Paulo pegou Silas e foi fazer uma viagem missionária para um outro lado, ou seja, a obra de Deus saiu no lucro. Houve uma discussão entre eles e a obra de Deus ainda saiu lucrando, porque foram dois grupos, duas equipes para lugares diferentes fazer a obra de Deus. É claro que mais para frente Paulo se arrependeu do que ele fez e ele até desejou que João Marcos viesse até ele, porque ele era muito útil para ele. Isso aí a gente vai ver em outra lição. Então aqui também em Filipos, que eles conheceram Lídia, também foi onde Paulo e Silas ficaram presos, onde a cadeia tremeu, tudo abalou, foi nesse lugar aqui, foi em Filipos. Depois foram para Anfípolis, foram para Anfípolis, Tessalônica e depois Bereia. Lá em Bereia, os crentes bereanos, que eram aqueles que sempre consultavam, tudo que Paulo falava, eles iam consultar na Bíblia se era realmente verdade aquilo que ele está falando. Então por isso que quando a gente diz assim que nós somos crentes bereanos, nós somos aqueles que consultam na Bíblia, confirmam na Bíblia se é realmente verdade aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado. Então depois vieram para Atenas, lá em Atenas, onde ele viu aquele excesso de idolatria, onde ele viu aquela plaquinha ao Deus desconhecido, que é onde ele entrou e começou a pregar por conta dessa plaquinha que ele falou sobre o Deus verdadeiro, através dessa plaquinha ao Deus desconhecido. Depois foi para Corinto. Lá em Corinto ele conheceu Áquila e Priscila. Áquila tinha a mesma profissão dele, que eles faziam tendas e tal, e Áquila e Priscila eles foram para Éfeso e encontraram Apolo. Apolo é de Éfeso, é natural de Éfeso. Então Apolo aqui, que pregava a Cristo, mas não conhecia o Espírito Santo. Então Áquila e Priscila explicaram para ele melhor o caminho de Deus, falaram a respeito do Espírito Santo, e Apolo melhorou mais ainda a sua mensagem. Já era boa, melhorou mais ainda a sua mensagem. Então vieram para Rhodes, Cesareia, Jerusalém, e depois voltou para a base missionária de Antioquia. Então foi uma viagem muito mais extensa. Atos capítulo 9, versículo 17 a 22 vai dizer assim: Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhes as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Então olha o chamado de Ananias. Ananias não foi chamado para abrir igreja, mas foi chamado para interceder pelas pessoas, para orar com imposição de mão pelas pessoas. Tinha o dom de curar, tinha a revelação
revelações de Deus, visões do céu. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas dos olhos de Paulo. E recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Então, o próprio Ananias batizou Saulo, e tendo comido ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregavam a Cristo que este é o Filho de Deus. Assim que se converteu, já começou a pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e todo mundo ficava atônito. Não é este que em Jerusalém perseguia e invocava os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para levar preso os principais sacerdotes? Então as pessoas ficavam, não é esse que levava preso? Como que inverteu agora o processo? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era realmente o Cristo, o Salvador, o Messias. Atos 9, 4, 5 diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então olha a experiência que Paulo já teve, o chamado que ele já teve, o encontro que ele teve com Cristo. E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí em outra parte, em outra passagem de Atos, ele repete tudo isso que já tinha acontecido. Então aqui ele falando, ali aconteceu, agora aqui ele falando. Atos 26, 14. E caindo nós todos por terra, olha só, já mudou, não era só ele que caiu, ele está dizendo que todos caíram por terra. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Atos 26, 19 vai dizer assim: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, quando ele recebeu a visão celestial, quando ele viu, quando ele ouviu, quando ele sentiu, aí sim, aqui ele está discorrendo, ele está falando para o rei Agripa. Por isso, ou em outra tradução, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente, eu realmente obedeci. Quando Deus falou comigo, quando Jesus apareceu para mim, eu fui e obedeci. E é o que nós temos que fazer. O Senhor falou, nós temos que fazer, colocar em prática. Experimentado no deserto da vida, Deuteronômio 8, 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então o deserto ele serve para Deus saber o que está no nosso coração, se somos sinceros de verdade. Então o deserto, olha para que serve o deserto. O deserto serve para provar, o deserto serve para saber o que tem no nosso coração. O deserto serve para nos humilhar, porque a Bíblia ensina que os humilhados serão exaltados. E o deserto serve para nós ouvirmos a voz de Deus. Amém? Então, para isso, e Gálatas 1, 17, 18 diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, a Arábia aqui é o deserto. E no versículo 18 vai falar que ele ficou 3 anos, depois ele foi para Jerusalém, então ele ficou 3 anos no deserto. Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, ou seja, nós somos levados ao deserto também para ouvir a voz do Senhor, dentre as outras coisas que nós passamos, provar, saber o que tem dentro do nosso coração. E o terceiro subtópico, a igreja segundo as Escrituras. Nem tudo que dá certo é certo. Entretenimento, você faz alguma coisa para trazer as pessoas para dentro da igreja, as pessoas vão encher a igreja. Só que enquanto tiver entretenimento, as pessoas vão estar lá. Quando o entretenimento acabar, as pessoas vão embora, porque elas estão lá somente por causa do entretenimento. Então, o que é melhor fazer? É melhor fazer como a igreja primitiva, a igreja modelo, a igreja antiga. Qual que era o segredo da igreja antiga? Oração e palavra, oração e palavra. Isso Atos 6,4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então tem que seguir isso daí, oração e palavra. Filipenses 4,8. Os critérios também. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então o critério bíblico, tudo que é verdadeiro, não é só entretenimento. Eu vou fazer alguma coisa da minha cabeça, Deus está me dando uma estratégia. Você vai ver, você quer provar essa estratégia de Deus? Vê o critério bíblico aqui para saber se é de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Agora, se não tem nada disso daqui e você está falando que é Deus que deu estratégia, pensa bem, será que é Deus que deu estratégia mesmo? Isso aqui é um critério bíblico, tá? Critério bíblico, não é coisa da minha boca, não são palavras minhas, não, são palavras de Deus, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, para aprovação de estratégias, nós vamos depender desses critérios aqui.
Porque nem tudo que está dando certo, é porque está certo. Tá? Vai dar, deu certo, é de Deus. Não, negativo. Nem tudo que está dando certo é correto. 1 Coríntios 12, 28 a 31, fala que Deus colocou profetas, doutores, milagres, dons de curar. Então ele fala de dons ministeriais espirituais, que foi Deus que deu, e é Ele. E também ele está falando aqui que cada um tem o seu chamado, cada um tem que ficar na vocação em que foi chamado. Também ele diz para procurar com zelo os melhores dons, e ele vai mostrar um caminho mais excelente, que é o capítulo número 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. Então esse é o caminho mais excelente do que qualquer dom, do que qualquer coisa, é o amor. Então nós temos liberdade para procurar os melhores dons, mas temos que lembrar que é Ele que nos dá, e é de graça, e não é por merecimento, Ele dá a quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E o resumo desse tópico diz: Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar igreja. Então, como ele teve um encontro com Cristo, ele tinha realmente essa motivação, esse desejo de plantar a igreja, de fazer com que a obra de Deus crescesse aqui na terra. Eu vou ler a conclusão aqui para a gente terminar. É a vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igrejas. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece, e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Ou seja, nós temos que acreditar nele e ser fiéis a Ele. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, seus negócios, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.